Amém? Para quem não me conhece, eu sou Carol, sou esposa do pastor Bruno e nós estamos lá na Japuara, no Garrote. E nós somos desse lugar, amém? Essa é a nossa casa. E quando foi em 2015, nós estávamos aqui, para você que não nos conhece, nós estávamos aqui sendo pastores auxiliares do pastor Rubênio e da Mona Lisa. Em 2015, o Senhor nos direcionou para estarmos naquela terra maravilhosa, terra frutífera, poderosa em Deus. E nós estamos lá por esse tempo, cumprindo o chamado do Senhor, mas é muito bom estar em casa, amém, queridos? Estou muito feliz, me sinto muito honrada pelo convite que o pastor Rubênio trouxe até mim. E eu sei, irmãos, que se você veio com o coração desejoso, vai ser impossível você sair desse lugar da mesma forma que você entrou. Amém? Se você veio com o coração aberto, com o coração disponível, se você veio com expectativas em Deus, será impossível você sair desse lugar do mesmo jeito. Está comigo? Então faz uma declaração comigo, diga assim, já que eu estou aqui, eu vou comer tudo. Vou encher o bucho. Amém? Deus tem uma comida fresca, irmãos, para encher a nossa barriga espiritual essa noite. Deus tem uma comida fresca para você sair desse lugar alegre, se regozijando, fortalecido, pronto para cumprir toda a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Aleluia! Quando nós estamos em um lugar como esse, irmãos, onde a poderosa, indestrutível, imutável palavra de Deus tem a oportunidade de chegar na tua vida, no teu coração, entrar pelos teus ouvidos e você permitir que ela desça para o teu coração. Ela te prepara que nem um cavalo de prado. Você já viu como é que fica um cavalo de prado diante da porteira? Ele fica... É desse jeito que Deus quer que você saia desse lugar essa noite. Pronto para destruir com as obras de Satanás e pronto para cumprir tudo aquilo que Deus tem para você, irmãos. Amém? Aleluia! Aleluia, eu estou tão animada essa noite. Você gerou expectativas em Deus? Se você não gerou, vou te dar alguns segundos para que você possa correr atrás do prejuízo. Amém? Porque eu não sei se você sabe, irmãos, é bem verdade que existem cultos extraordinários, momentos extraordinários que Deus pega a gente de jeito, e aí às vezes a gente não estava nem querendo, mas aí Deus, por causa da sua infinita misericórdia, vai pegar a gente com força. Mas sabe, irmãos, você faz o culto. Você faz esse culto ser um sucesso para você. Você faz esse culto valer a pena, irmãos. Eu não quero acreditar que você se arrumou, você deixou de assistir o Faustão. Misericórdia. Você se aprontou todinho, tomou banho, eu creio que sim, ficou cheiroso, né? Se arrumou para vir para esse lugar, irmão. Só bater o ponto e sair desse lugar da mesma forma que você entrou, ou pior. Não foi para isso que você veio nesse lugar. Amém? Eu creio que você veio para esse lugar para receber e para ser acrescentado pelo Senhor. E eu já ministrei algumas coisas que eu vou falar essa noite. Eu creio que está com uns 4 domingos que eu ministrei essa mesma mensagem lá na Japuara. E o engraçado é que quando Deus me deu essa mensagem, o Senhor falou, olha, eu não quero que você ministre essa mensagem somente aqui. Eu vou lhe dar a oportunidade para você ministrar essa mensagem em outros lugares. E olha só, uma das primeiras oportunidades chegou e sabe, irmãos, possivelmente você já ouviu tudo que eu vou falar essa noite. Mas a palavra de Deus diz que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Alô, você está aqui? E sabe, irmãos, quando nós estamos diante do Senhor, com fome dEle, por mais que a gente possa ouvir todos os dias a mesma coisa, aquilo gera vida dentro de nós, aquilo gera luz dentro de nós. E quanto mais de Deus nós comemos, mais dEle nós temos fome, amém? Aleluia, essa palavra é poderosa. Antes de nós iniciarmos, eu queria só orar um pouco. Você pode orar comigo, você pode orar por mim. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças por essa noite. Eu te rendo graças pela vida dos meus irmãos que chegaram nesse lugar, Pai, que romperam com eles mesmos, que rompeu com a preguiça, que rompeu com a frieza, que rompeu com o cansaço, Pai, e que decidiram estar nesse lugar para se submeterem à sua vontade, para se expor à sua unção, para se expor à sua palavra. E eu declaro em nome de Jesus, nenhum sairá desse lugar sem entender o propósito que o Senhor tem para a vida deles essa noite. Em nome de Jesus, eu declaro a tua unção, Pai, que coopera, que nos ensina acerca de todas as coisas, alcançando e tendo total liberdade sobre a vida, sobre a mente,
sobre o coração deles, Pai, para que eles possam entender, para que eles possam ser iluminados, para que eles possam, Pai, compreender claramente, perfeitamente, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para a vida deles, Pai, e eles possam sair desse lugar convencidos, não pela palavra do homem, Pai, não pela palavra da sabedoria humana, mas convencidos pelo poder irresistível da Tua palavra, convencidos pelo poder e pela revelação da Tua palavra, acerca daquilo que o Senhor tem para a vida deles, em o nome de Jesus. E eu me disponho, Pai, diante do Senhor. Oh, Pai, eu me disponho diante do Senhor. De mim mesmo, Pai, eu nada posso acrescentar na vida dos meus irmãos, mas eu me disponho plenamente, Pai, para ser uma bênção e para ser um canal desimpedido diante de Ti, para abençoar a vida deles. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estou com a voz ainda um pouquinho rouca. Resquícios de uma vigília poderosa. Mas eu sei que nada vai impedir da vontade de Deus chegar até a sua vida essa noite. E para nós começarmos, irmãos, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Aleluia. Vamos ver aqui uma passagem que muito provavelmente todos já conhecem. É uma passagem bastante lida nos nossos cultos. Aleluia. E existe um título nessa mensagem, se você está tomando nota de alguma coisa, ou para quem está assistindo, né? Por meio do Facebook. Essa é uma mensagem que Deus trouxe ao meu coração. E uma das coisas que ficaram mais fortes, eu posso dizer que é o coração dessa mensagem, é pensando à altura de Deus. Diga assim, eu preciso pensar à altura de Deus. Amém. Aleluia. Eu queria pedir um favor, eu queria quebrar aqui um pouquinho o protocolo. Eu queria pedir para 2 homens abençoados poder trazer o púlpito aqui para baixo, para mim não ficar tendo que subir e descer a escada, porque eu gosto de ficar meio que... Deixa eu só tirar aqui os copos, né? Aleluia. Para mim não precisar estar subindo e descendo a escada. E eu não sou muito de ficar parada num lugar. Então facilita para a minha vida. Aleluia. Tá tudo certo se eu ficar aqui embaixo para você? Glória a Deus. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela compreensão. Então, irmãos, Deus tem uma vontade para a nossa vida. Amém? E é justamente isso que vai falar aqui em Romanos, no capítulo 12. Vamos lá comigo. Romanos 12, 1. O apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, aos irmãos de Roma, mas é uma carta, é uma mensagem que também é para nós. Amém? Diga assim, é para mim. Aleluia. Irmãos, à medida que nós estamos lendo a palavra, estamos expostos à palavra, nós precisamos entender que a palavra não está falando com o nosso vizinho somente. A palavra vem como uma flecha aí para alcançar a nossa vida. Amém? Você precisa se encontrar na palavra. Você precisa entender que essa palavra é para você. Amém? Isso já é meu caminho andado. Então o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diga assim, culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Diga assim, Deus tem uma vontade perfeita para mim. Amém, queridos? Eu não sei se você já tinha essa novidade aí dentro do teu coração, mas eu quero que você saia dessa noite, irmãos, convencido que Deus tem uma perfeita vontade para você. Amém? Deus tem uma perfeita vontade para a igreja, mas Deus tem uma perfeita vontade, irmãos, individual, que nessa vontade só cabe você. Amém? Não importa se você é magrinho, gordinho, tem uns pneuzinhos, baixinho, altinho, cabe exatamente você, do jeito que você é, como você está. Amém? Foi planejado para você essa vontade. E essa vontade, irmãos, ela não é qualquer vontade, ela é uma vontade boa. Diga assim, boa. Aleluia, é uma vontade perfeita, é uma vontade agradável. E talvez você já tenha essa informação. Mas se eu te fizer uma pergunta, irmãos, e você parar alguns segundos para analisar, e eu te perguntar, você está dentro dessa vontade hoje? Não sei qual seria a sua resposta. Talvez alguns não teriam respostas. Talvez uns saberiam exatamente o que responder. Talvez alguns demorariam um pouco mais de tempo analisando a sua conduta. Mas o certo é, irmãos, que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para todos nós. E nós precisamos nos encaixar nessa vontade. E para nós nos encaixarmos nessa vontade, nós precisamos estar pensando à altura que Deus pensa. Amém? Mas sabe como tudo começa?
Tudo começa com a nossa própria vontade. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer antes do versículo 2, onde vai deixar bem claro que existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha irmãos, eu rogo-vos. O negócio é sério, para que ele pudesse rogar. É algo importante. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizendo, olha, irmãos, eu rogo-vos, pois, a vocês, que vocês se disponham, tenham a disposição de apresentar a vida de vocês como um culto. Não é apresentar um culto a Deus, é se apresentar como um culto a Deus. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui nessa terra para dar um culto para Deus. Nós estamos aqui nessa terra para ser um culto para Deus. E não é qualquer culto, queridos. Não é um culto morno, não é um culto frio, não é um culto, irmãos, que você fica abrindo a boca, olhando para o relógio, querendo que dê a hora de você ir embora, porque você vai perder o fantástico. Não, irmãos, não é esse tipo de culto que Deus chamou para você ser nessa terra. Deus te chamou não para você dar, mas para você ser um culto vivo. Aleluia! Vivo! Vida de Deus flui em você, vida de Deus foi enxertada em você. Você tem a própria vida de Deus habitando dentro de você, irmãos. Morte, nada que tem resquício de morte pode fazer parte de você, da sua vida e do que você é. Porque você precisa ser um culto vivo a Deus. E não somente um culto vivo a Deus, mas um culto, irmãos, perfeito para Deus. Mas aí, para a gente ser tudo isso, Paulo diz uma coisa. Esse culto, ele é um culto racional. Diga assim, racional. E sabe o que é um culto racional, irmãos? É um culto que você decide com a sua alma, com a sua mente. Eu não sei se você sabe, mas eu quero que hoje você vá embora desse lugar totalmente convencido e esclarecido do que você é. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, um versículo que com certeza você já ouviu. Nós somos um ser trino, que toda a nossa alma, diga assim, alma, corpo e espírito, eles devem ser mantidos de forma irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, nós somos uma alma, habitamos num corpo, mas de fato nós somos um espírito. E para ficar claro, e nunca mais você esquecer, eu vou falar para você como eu gostava de dar aula lá no departamento infantil. A gente é como um ovo. Você sabe o que é um ovo, não sabe? Amém. Oxi, bom demais, né? Não com baiãozinho, tomatezinho, oxi, bom demais. Mas então vamos lá, um ovo. Nós somos como um ovo. Temos uma gema, temos uma clara e possuímos uma casca. A nossa gema é o nosso espírito. Ele foi alcançado, ele foi salvo, zerinho, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram e o nosso espírito, tudo se fez novo, recriado em Cristo Jesus, está pronto, está zero bala, no ponto de bala para a gente ter relacionamento com Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, nós não somos só uma gema. Nós somos uma clara também. Temos uma clara. E a clara é a alma. Diga assim, alma. Mente. E a Bíblia diz que a gema, a clara e a casca precisa ser mantido de forma irrepreensível até que ele venha. E sabe, irmãos, a vontade perfeita de Deus que está aí em Romanos, ela não é só para a gema. A vontade perfeita de Deus é para alcançar a gema, a clara e a casca do ovo que somos nós. E a gema já foi salva, está pronta. Mas a clara, que é a nossa mente, a nossa alma, que às vezes, se nós formos ler algumas literaturas, algumas cristãs e outras não, tem algumas pessoas que creem que a alma e o espírito são a mesma coisa, mas nós entendemos pela palavra que não é. Amém? E é pela palavra de Deus que acontece esse discernimento de alma e espírito. E a nossa alma, irmãos, é onde estão as nossas informações, é onde estão as nossas emoções. Amém, queridos? É onde está a nossa consciência. E tudo que está aqui vai ser reproduzido e sair por aqui, pela nossa boca. As nossas palavras é um reflexo do que está na nossa alma. Amém? As nossas atitudes é um reflexo do que está na nossa alma, do que está na nossa clara. E é isso que o apóstolo Paulo vai falando. Ele diz, olha, para começo de tudo, antes que a gente chegue no ponto da vontade de Deus, em si você precisa entender, você precisa ser um culto vivo para Deus. Mas você precisa escolher, você precisa decidir ser um culto para Deus.
Entende, irmãos? É uma disposição mental, é um desejo, é uma vontade. Eu não posso, irmãos, pela minha vontade, queridos, fazer com que você seja esse culto para Deus. Envolve a sua vontade. Deus te deu livre-arbítrio. Amém? E Deus conta com a sua vontade. Deus conta com o seu desejo. Deus conta com a sua disposição. E essa disposição, irmãos, não é o simples fato de fazer algo exterior. Essa disposição é algo que está na tua alma, refletindo as tuas atitudes. Amém? Por isso que é tão importante. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, olhe, apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu escolho fazer, eu escolho estar aqui, eu escolho me encaixar na vontade de Deus, eu escolho querer essa vida, eu escolho o plano de Deus. Porque, irmãos, tem um monte de gente na igreja que pode estar aqui, dando um culto para Deus, mas não sendo um culto para Deus, porque não escolheu de forma racional fazer isso. Ele está aqui, mas a sua mente está em outro lugar. Ele está aqui, mas de fato ele queria estar em outro lugar. E sabe o que acontece, irmãos, quando nós estamos nessa condição? Nós nunca estaremos aptos para, de fato, viver toda essa vontade boa, agradável e perfeita que Deus tem para nós. Porque essa vontade, queridos, Deus não trabalha como o diabo. O diabo, quando você vê alguém possuído, fazendo toda aquela marmota, ele não sabe o que ele está fazendo. O diabo, ele se aposta do corpo daquela pessoa. E por algum tempo, até o momento que aquela pessoa está ali endemoniada, ela fica como adormecida. E o diabo toma tudo que aquela pessoa é e usa em favor da sua vontade própria. Amém? Da vontade de Satanás. Mas Deus não é assim, irmãos. Deus, ele não vai te forçar. Amém? Deus, ele conta com o seu querer. Deus, ele conta com a sua vontade. Deus, ele conta com o seu desejo. Deus, ele conta não somente com o desejo do teu espírito, porque nós temos fome de Deus. Por mais frio e por mais distante que às vezes você possa estar de Deus, existe algo que grita aqui dentro. E esse algo se chama fome de Deus. É o Espírito recriado segundo Deus, que tem fome daquilo que é a vontade de Deus. Mas a sua alma precisa desejar também essa vontade. Amém? E Deus conta com isso, irmãos. Deus não vai fazer só, Deus não vai te puxar aqui pelo gogó, te puxar pelos cabelos e forçar você a fazer a vontade dele. Amém? Por isso é importante nós estarmos com a nossa mente, os nossos pensamentos alinhados segundo a vontade de Deus. Porque isso, queridos, é de suma importância, é primordial para que a gente possa cumprir toda a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Tudo começa com o pensamento. Diga assim, tudo começa com o pensamento. Amém? E para a gente entender um pouco mais disso, eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos, no capítulo 23. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Aleluia. Salmos, no capítulo 23. Irmãos, Deus deseja que nós vivamos uma vida pensando segundo os pensamentos de Deus, à altura dos pensamentos que Deus tem. Os nossos pensamentos, eles precisam ser alinhados. E essa renovação da nossa alma, que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos, que ela precisa acontecer, ela acontece por meio da palavra de Deus. Diga assim, é por meio da palavra. Amém? É a palavra de Deus que renova a nossa mente. É a palavra de Deus, irmãos, que convence o nosso entendimento de toda a vontade de Deus. Por que muitas vezes nós olhamos para a vontade de Deus? Deus nos revela algo a respeito da sua vontade, que é boa, agradável, perfeita e maravilhosa. E só existe um lugar de plenitude, irmãos, completa, que é justamente dentro dessa vontade. Mas eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes nós temos uma noção da vontade de Deus e a gente olha para ali, para onde a gente entende que é a vontade de Deus, mas não dá a mínima vontade de cumprir isso ali. Oi? Alô? Tá tudo certo. De vez em quando você dá uma risadinha para o lado, amém? Que aí você disfarça, a gente acha que não está falando com você e aí a gente continua, amém? Tá tudo certo. Mas muitas vezes, irmãos, a gente olha para a vontade de Deus e não dá a mínima vontade de fazer aquilo que Deus quer. Sabe o que é isso? A mente não está pensando à altura dos pensamentos de Deus. É sinal que os nossos pensamentos precisam estar alinhados ao pensamento de Deus que está na sua palavra. Porque é automático, irmãos. Olha, você precisa provar desse negócio, é automático. Quando você começa a enxertar a palavra na tua alma, a vontade de Deus se torna algo tão lindo, tão maravilhoso, tão para você cumprir. Porque a tua mente está começando a pensar segundo a mente de Deus. Está raciocinando agora segundo o raciocínio da palavra.
Amém? Uma mente natural não consegue absorver a vontade de Deus. Uma mente natural não consegue ver vantagem na vontade de Deus. Uma mente natural quer fazer a sua própria vontade. Uma mente natural quer seguir os seus próprios planos. Uma mente natural acha que é mais esperto e mais lucrativo seguir os seus próprios planos. Mas uma mente renovada, segundo a palavra de Deus, ela olha para os planos de Deus. E ela não vê uma outra motivação. E ela não vê um outro sentido na vida, senão seguir esses planos. Amém. Aleluia. Isso se dá por meio da renovação da palavra. E algo bem interessante aqui em Salmos, no capítulo 23, irmãos, é que à medida que os nossos pensamentos eles vão se alinhando à vontade de Deus, a palavra de Deus é automático. Todos os privilégios que foram conquistados em Cristo Jesus para as nossas vidas, eles se tornam acessíveis para nós. Porque, irmãos, nos foi dado muitos privilégios, nós somos filhos de Deus, amém? Mas muitas vezes nós estamos vivendo muito abaixo daquilo que Deus tem para nós. Estamos alheios, irmãos, aos privilégios que foi conquistado com tanto sacrifício por meio da cruz. Por quê? Simplesmente pelo fato que os nossos pensamentos não estão alinhados à vontade de Deus, irmãos. E quando os nossos pensamentos não estão alinhados na palavra, só estão alinhados a outra coisa. A vontade do diabo. Oi? Tá tudo certo? Às vezes eu falo assim umas coisas, irmão, que até eu mesmo me assusto, mas é verdade. Nós não estamos aqui para enfeitar nada, nós não estamos aqui para mascarar nada, nós estamos aqui, irmãos, para trazer a verdade da palavra, revelando a sua vida, querendo levantar e ver você, segundo aquilo que Deus te chamou para ser. E aqui em Salmos 23, faz tempo que eu pedi para você abrir, vai dizer algo bem extraordinário que eu sei que você já conhece. A Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Tem alguma complicação nisso? Eu preciso ser muito inteligente, ser formado em teologia, ser formado no Rema Escola de Ministros, ser PhD, semideus, para entender o que esse versículo está querendo dizer? Não. Aleluia. Eu tenho certeza que todos aqui já entenderam. A Bíblia é bem clara. O Senhor é o meu pastor, logo, nada me faltará. Aleluia. Está afirmando. Não existe arrudeio. Está afirmando algo tão simples. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí continua. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Opa, olha a alma entrando aqui na história. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas, irmãos, talvez alguns aqui, quando eu acabei de ler esse versículo pela primeira vez, você talvez começou, a levantar alguns questionamentos dentro de você. Irmã, entendi que eu não preciso ser assim, tão inteligente para entender. Entendi. Mas a questão é, isso não tem sido uma verdade na minha vida. Eu entendi que quando Deus é o pastor, nada falta. Mas por que está faltando essas coisas na minha vida? Por que eu não estou vendo esse versículo se cumprindo? A Bíblia diz, irmãos, que se o Senhor é o nosso pastor, nada me faltará. E o primeiro passo, irmãos, para que eu possa adentrar nessa vontade de Deus que está tão clara nesse versículo, que é o quê? Deus não quer que nenhuma falta exista na nossa vida. Mas para o primeiro passo, para que eu possa dar o primeiro passo, para esse negócio se tornar realidade de fato, não se torne só algo bonito, que você dê aleluia, glória a Deus, saia desse lugar, saia pelas portas de vidro lindas e maravilhosas, desse ar-condicionado poderoso, e tudo permaneça do mesmo jeito, a falta continue, o armário continue seco, você continue comendo ovo, o menino continue chorando, querendo comer iogurte, não pode. Para que as coisas comecem a mudar, irmãos, o primeiro passo eu preciso dar. E o primeiro passo que você precisa dar, antes de levantar os questionamentos que talvez você já levantou dentro de você, é você entender. Rapaz, a palavra de Deus é a verdade. E não importa o que está acontecendo na minha vida, a palavra de Deus é a verdade, ponto final. Esse é o primeiro passo para a mudança acontecer. Os teus questionamentos não vão mudar a situação.
O primeiro passo para as situações começarem a mudar e os teus pensamentos começarem a se alinhar aos pensamentos de Deus, irmãos, é você entender. A palavra de Deus é a verdade final para a minha vida. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está velando pela sua palavra. A palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, não volta para ele vazia, sem antes cumprir o propósito para qual foi designada. A palavra de Deus funciona, ela é viva, eficaz, imutável. Esse é o primeiro passo, irmãos. Enquanto os questionamentos e as murmurações se levantarem diante da verdade de Deus, você nunca vai provar plenamente desse suprimento que o bom pastor promoveu na sua vida. Não é que vai promover, já promoveu. Mas essa noite você vai sair desse lugar entendendo como esse negócio funciona. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Deitar me faz em verdes pastos. Você já viu ovelha com fome deitada no pasto? Não, irmão, ovelha com fome fica louca, comendo, sacode a cabeça para um lado, sacode a cabeça para o outro. Ela quer encher o bucho, porque ela está de bucho seco. Mas quando ela enche a barriga, quando ela já comeu muito no pasto, então é tempo de tirar aquele cochilo, né? Descansar nos pastos verdes. E sabe, irmãos, essa é uma realidade da vida que Deus tem para nós. Diga assim, vida de descanso. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, irmãos, que aqueles que são da fé, eles entram no descanso. A Bíblia também vai dizer, queridos, que não vos preocupeis. Não, você precisa pegar esse negócio. Você já imaginou que vida gloriosa a vida que Jesus já te deu? Uma vida sem preocupação. Não vos preocupeis. Vocês pensam que eu sou abestado? Eu sei que vocês precisam comer. Eu sei que vocês precisam vestir. Eu sei que vocês precisam beber. Aleluia. E sabe, irmãos, o suprimento de Deus não está restrito simplesmente ao comer, ao beber, ao vestir. A Bíblia diz que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele vai olhar para o nosso coração e cada mínimo desejo do nosso coração será realizado e satisfeito nele. Deitar me faz em verdes pastos e me leva às águas tranquilas. A questão é, primeiro, a gente entende que Ele é o nosso pastor, mas eu não estou provando o seu suprimento. Mas sabe por quê, irmãos? Porque existe um espaço que a gente precisa entender que tem. Onde Ele ser o nosso pastor e o suprimento ser uma realidade. Tem aqui um espaço, e esse espaço é ouvir a voz do Senhor e seguir as suas direções. Porque a Bíblia vai dizer lá em João, irmãos, que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. E elas seguem o pastor. Elas seguem as direções do pastor. E esse é um dos segredos, amém? Para onde o pastor vai te levar? Aonde estão os pastos verdes e aonde estão as águas tranquilas. Mas isso foi só um parêntese. Mas aí o próximo passo, a Bíblia diz assim, ó. Refrigera a minha alma. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Eu preciso entender que Ele é o meu pastor, que Ele me leva aos pastos verdes, que Ele me leva às águas de descanso. E eu preciso ficar, vou usar aqui uma gíria para todo mundo entender. Mente de gelo. Diga assim, mente de gelo. Os pastos, não é você que vai descobrir onde estão. Não, porque às vezes a gente até quer que ele seja nosso pastor. Mas a gente quer comprar o terreno, comprar as sementes, plantar o pasto para depois provar. Quem disse que esse é o seu papel? Não, a gente quer cavar, né? Cavar, descobrir o olho d'água para dali formar a lagoa, o açude, o rio, o riacho, corrente. Então a gente beber as águas tranquilas. Quem disse que esse é o seu papel? Não. Falar como um bom cearense. Esse mesmo não é o teu papel não, irmão. Esse é o papel de Deus. Os pastos é com Ele. As águas tranquilas é com Ele. O meu papel é simplesmente entender. Ele é o meu pastor e nada, absolutamente nada vai me faltar. Mas sabe, irmãos, esse mente de gelo, esse refrigério na alma que é gerado por meio da palavra, não está aí por acaso. Porque a falta que começa nas nossas vidas, ela não começa no nosso bolso, não. Sabe que a falta não começa no seu bolso? A falta começa na sua alma.
Sabe que o pasto verde, irmãos, não fica faltando, né? Antes de você chegar lá, não. O pasto começa a se tornar seco na sua alma. Você nem recebeu o dinheiro dia 5 que já está dizendo que não vai ter. Gente, onde foi que começou a falta? Foi no bolso ou foi na alma? A circunstância nem chegou e você está dizendo que já foi derrotado. Onde começou a tua falta? Onde começou a tua derrota? Foi na circunstância, foi na tua alma. Você nem provou ainda, nem começou a mastigar o capim, já disse que o pasto está seco. Onde começou a tua falta? Foi na tua alma. Há anos talvez o diabo está mentindo para você, dizendo que Deus pode até ser o teu pastor, mas há muitas faltas nessa vida. Sabe, irmãos, essa falta tem sido uma mentira na tua alma. Essa não é a tua realidade, essa não é a tua verdade. É uma mentira fajuta que foi construída aqui, mas essa noite eu declaro que será destruída pelo poder da palavra de Deus. Você precisa essa noite alinhar os teus pensamentos à altura do que Deus tem pensado ao teu respeito. Deus tem pastos verdes, Deus tem águas tranquilas. E não importa o que o diabo diga, a tua alma será convencida pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Rapaz, fiz aqui as contas. Vai dar não. Tem lá como. Vou escolher aqui qual é que eu vou pagar, né, Jesus? E o Senhor olha para lá e diz: eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. E você está passando noites em claro, puxando os cabelos, tendo que tomar diazepam. Diazepam? Um bicho aí que faz dormir. Porque você não para de pensar como é que você vai descobrir o mapa desses pastos verdes. Você não precisa saber onde eles estão. Você só precisa saber onde a voz do pastor está. E o pastor, irmãos, ele confia tanto em você, que você vai acreditar nessa verdade, que o pastor, ele não fica assim, ó, com cajado, né? Ou aqui, né? Levar minhas ovelhinhas. Ovelhinha. Aí você vai querendo para lá esquerda, porque você acha que o seu jeito de descobrir os pastos é melhor. Aí o pastor vai lá, para cá não, ovelhinha. Não, irmãos, Jesus não faz assim. Jesus, ele vai na frente e ele diz: eu sou o seu pastor. Nada vai te faltar. E ele vai, irmãos, na frente. E ele vai acreditando que as ovelhas vão seguir a sua voz. A falta não começou no seu bolso. A falta não começou na falta de emprego. A falta não começou onde as pessoas não acreditam em você. Tudo isso, irmãos, é mentira do diabo que foi construído na sua alma. Por isso, Paulo diz: transforme. Tem um monte de gente, irmão, na igreja com a mão no queixo, diz: Jesus, transforma, Jesus, me acode. Sabe, irmãos, eu sei, e assim, a gente não fala isso porque a gente é assim, um bichão, entende? Todos nós temos áreas a serem ajustadas. Amém. Mas, irmãos, nós crescemos muitas vezes e devido às nossas experiências, a falta talvez que foi muito grande, eu não sei. Mas devido às nossas experiências, nós pegamos toda a nossa bagagem de experiência que nós tivemos durante a nossa vida natural e queremos pautar a verdade da palavra com essas experiências naturais que nós tivemos, mas não tem nada a ver. Talvez a vida toda a gente padeceu, irmãos, e a gente ficou de braços cruzados esperando até que Deus se compadecesse da gente para tudo mudar. Mas esse tempo acabou. Chega, irmãos, para de ficar com a mão no queixo, os braços cruzados, vendo o diabo fazer uma sarrabulhada na tua vida e você está esperando Deus ficar com pena de você e agir na sua vida, aleluia. Não, irmãos, o diabo não tem mais ver para fazer sarrabulhada nenhuma na nossa vida. E você não vai mais, irmãos, ficar se lamentando no canto da parede, achando que você é o rato, o Tom, e o diabo é o Jerry, o gato, querendo abocanhar você e você tendo que toda hora fugir do diabo. Acabou esse tempo na sua vida, irmãos. Tendo que esconder as tuas declarações, porque o diabo não pode ouvir os teus sonhos. Irmão, o diabo não tem nada a ver com o suprimento e com o patrocínio dos teus sonhos. Aleluia! A Bíblia diz: transforme. Você transforma a sua situação, você transforma a sua realidade, você sai do buraco onde você mesmo se enfiou. Deus não tem buraco para você, Deus não tem condição de coitado para você. E Deus não vai fazer nada, irmãos, enquanto acaba de
coitado estiver sobre as suas costas. Deus não se move por pena. Deus não vai se mover porque você é o coitadinho, o calango seco, morto debaixo do sofá. Deus não vai se mover enquanto a sua condição for essa. Deus vai se mover quando você levantar os seus ombros, bater a poeira, empinar o seu nariz para o diabo e dizer: eu vou transformar os meus dias. Eu sei o que Deus pensa. Eu sei a altura dos pensamentos de Deus e eu vou viver todos os pensamentos de Deus ao meu respeito. Acabou, diabo. Não, irmãos, entende? O diabo faz as coisas e você vai dizer: se Deus quiser. Não é se Deus quiser, Deus já quis. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está lá, irmãos. Você está aqui assentado, mas a tua realidade é assentado juntamente com Cristo. Ei, é assentado, não é pelejando, não é marchando, não é suando. É assentado. Assentado. Pleno e absoluto. Para testemunhar e visualizar todo o cumprimento da vontade de Deus para você. Essa vontade que é boa, agradável e perfeita. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando os teus pensamentos se alinharem à vontade de Deus, não importa o que você vai precisar para cumprir essa vontade. A Bíblia não diz, irmãos, para você dar um jeito e se virar para conseguir o suprimento para fazer essa vontade acontecer. Diz não. Na minha não diz não. Me mostra, diz na sua que eu vou, né? Fazer o rema de novo. Mas não diz não, irmãos. Não diz. Aleluia. Não diz. A Bíblia diz que eu preciso só renovar a minha mente. A Bíblia dá só um toque, diz assim: começa a pensar como Deus pensa. E quando a sua mente começar a pensar como Deus pensa, você vai olhar para as circunstâncias, você vai olhar para a tua vida natural, e aquilo que se levantar contrário àquilo que está estabelecido aqui, você vai transformar. Você não vai aceitar. Você vai fazer com que tudo ao seu redor se alinhe à vontade que já é estabelecida aqui. Porque, irmãos, uma vez que está aqui, nada pode te roubar. Uma vez que é só uma informação, queridos, qualquer mentirinha fajuta do diabo vai te roubar dessa condição. Você não pode simplesmente estar aqui, irmãos, exposto a uma informação. Porque quando a informação mais fresca chega, a antiga vai ser substituída. Rapaz, oh, aleluia, eu culto poderoso. Rapaz, eu sou suprida por Deus. Aí amanhã você abre a sua carteira, abre o seu armário e a falta está lá. Aí a informação gloriosa de hoje vai fazer assim, ó. Puê, 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 puê. Porque foi só uma informação. Deus não te chamou para viver uma vida de informação. Deus te chamou para viver uma vida de revelação. A Bíblia vai dizer lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não é a verdade que eu conheço que te liberta, não é a verdade que o pastor Rubênio conhece que te liberta, é a verdade, é essa loucura poderosa que você está exposto toda terça, toda quinta e todo domingo, você deixando essa loucura descer para o teu coração e se tornar uma verdade indivisível de você. E quando a circunstância chegar, e quando as coisas que estiverem contrárias a essa vontade que está estabelecida na tua alma chegar, você vai transformar, você vai rejeitar, você vai dar ordens ao respeito dessas circunstâncias para que elas se alinhem e cooperem ao plano de Deus que está estabelecido para você. Você é senhor do seu futuro. Deus não é senhor do seu futuro. Você corre o grande risco de amanhã você não viver aquilo que Deus tem para você. E aí, Deus é senhor do seu futuro? Não, Deus não é senhor do seu futuro. O seu futuro é feito pelas suas escolhas, o seu futuro é feito pelas informações que estão na tua alma, que consequentemente saem pela sua boca. As suas palavras estão construindo o seu amanhã, as suas palavras estão construindo as próximas horas da sua vida, as suas palavras estão construindo os próximos anos da sua vida. A sua palavra, aquilo que sai da sua boca está construindo o seu futuro, o que você vai ser, o que você vai ter e o que você vai fazer. Por isso a verdade da palavra precisa estar aqui, os pensamentos de Deus precisam estar aqui, irmãos. Amém. Para que de fato todos os dias Ele seja o seu pastor. E falta alguma. Isso não significa, irmãos,
Porque parece que eu estou pregando aqui uma loucura, né? Talvez você está aí no seu canto e está dizendo assim, essa irmã está ficando doida. Ela esqueceu do que Jesus disse, que no mundo teríamos aflições? Não, irmãos, eu não esqueci. A palavra de Deus, ela não se contradiz. Quando a Bíblia está dizendo que Ele é o nosso pastor, e nada nós padeceremos, e nada nós teremos falta, isso não significa que as circunstâncias não chegarão. Isso significa, irmãos, que elas não nos abalarão. Isso significa que elas não ditarão como vai ser os nossos dias. Porque os ventos e o mar, irmãos, aquela circunstância não ditou a ruína e naquele momento que Jesus estava lá no barco, a ruína e o afundamento daquele barco. Não ditou. A circunstância estava lá. Mas a palavra também estava lá. E quando há a palavra e a circunstância, irmãos, o menor sempre se rende ao maior. O natural sempre vai ter que obedecer, porque a Bíblia diz, irmãos, que o poder invisível da palavra rege tudo que nós podemos ver. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo. Vamos lá em Jó. Porque muitas vezes a gente olha para tudo isso, e a gente diz assim, irmã, é porque eu não tenho nada. E aí, quando a gente não tem nada, as coisas ficam mais difíceis. Não, irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a Bíblia diz que aqueles que o Senhor chamou, a estes também Ele justificou, Ele glorificou. E no que diz respeito à vontade e o chamado de Deus, irmãos, você não precisa vir com os equipamentos que Deus precisa para fazer a vontade dEle na sua vida acontecer. Amém. Aleluia, Deus não está contando com a tua capacidade. Deus não está contando com o que você tem ou com o que você deixa de ter. Deus não está contando se você é bonito, se você é feio, se você tem uma conta bancária recheada, se nem conta você tem. Deus não está contando se você sabe falar bonito, se você nem sabe falar. Deus não está contando com isso, queridos. A questão que Deus está precisando, irmãos, e que Deus conta é se sua mente está alinhada aos pensamentos de Deus. É isso que Deus precisa unicamente para fazer acontecer a sua vontade na sua vida. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Alinhe os pensamentos, para então vocês provarem da vontade de Deus. E nós vamos ver aqui um exemplo, que às vezes a gente acha que a dificuldade é maior para quem nada tem. Mas não é uma questão de ter ou deixar de ter, irmãos. A questão é estar com o pensamento alinhado à vontade de Deus, para que tudo aconteça. Não é porque você tem que vai acontecer. Muito menos porque você não tem que não vai acontecer. Só vai acontecer quando os teus pensamentos estiverem pensando segundo os pensamentos de Deus. E Jó é um exemplo fiel disso. Amém? Nós sabemos que Jó, irmãos, era um homem que ele tinha tudo. Diga assim, tudo. Tudo que uma pessoa naturalmente, irmãos, precisasse ter, ele tinha. Ele era próspero, ele tinha uma boa família, ele tinha uma família grande, ele tinha empregados, ele tinha tudo. Ele era rico, suprido, não havia falta alguma. Então, nós poderíamos olhar para a vida de Jó e dizer, pronto, é claro que a vontade de Deus vai se cumprir na vida desse camarada. Não vai se cumprir na minha, que sou liso, moro na Calcaia, fico vendendo o almoço para comprar a janta. Essas mentiras serão derrubadas essa noite. Porque Jó tinha tudo, irmãos. E ainda assim, mesmo tudo que ele tinha, não o capacitou para viver toda a vontade de Deus para a vida dele. Porque ele tinha tudo. E muitas vezes as pessoas, por não entenderem plenamente o caráter de Deus e a vontade de Deus, podem olhar para a vida de Jó e dizer assim, não, Jó é assim, ó, ele tinha tudo, né, irmã? Mas aí Deus tirou tudo dele, porque Deus é assim, Deus dá, Deus toma, Deus mata, Deus esfola, Deus dá vida. Esse não é o caráter de Deus, irmãos. Deus não é bipolar, Deus não é menino. A Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus, aquilo que Ele te dá é irrevogável. Por mais que você se perca, por mais que você esteja em infidelidade, a vontade de Deus para a sua vida continua de pé, pronto para alcançar você quando você quiser. E Jó tinha tudo, irmãos, mas ele perdeu tudo. E o tudo que ele tinha não o habilitou para viver a vontade de Deus. Porque não é uma questão de ter, é a questão dos pensamentos estarem alinhados. E foi justamente esse foi o fracasso de Jó. A gente vai ver aqui em Jó, no capítulo 3, no versículo 25, diz assim. Se você for ler depois esse texto e esse livro, no princípio a gente vai ver que Jó era um homem que temia a Deus. Era um homem que era temente ao Senhor, tinha um coração reto.
Mas era um homem que não tinha plenamente estabelecido na sua alma os pensamentos de Deus ao respeito dele. E aí ele deixa isso bem claro aqui no capítulo 3, no versículo 25, diz assim, Jó falando, né? Porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O que aconteceu com ele, irmãos? Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele ficou comido de lepra, ferida, pereba, dos pés à cabeça. Alguém que tinha tudo, para de repente alguém que não tinha nada. Mas a gente poderia ter um outro exemplo. Alguém que talvez não tinha nada e permaneceu sem ter nada. E por que eu estou trazendo o exemplo de Jó? Para lhe mostrar que a vontade de Deus para acontecer na sua vida não depende do que você tem. Nunca dependeu e não está dependendo hoje. Porque talvez você venha a todos os cultos e você ouve muitas coisas e você fica aí no seu canto, se contentando, irmãos, a viver uma vida tão abaixo daquilo que Deus tem para você. A viver uma vida com faltas, uma vida medíocre, uma vida tão alheia à vontade tão maravilhosa, plena e perfeita de Deus para a sua vida. Porque simplesmente você não tem. Mas Deus não está contando com isso. Jó tinha tudo, queridos. Mas a Bíblia diz, Jó falando dele mesmo, aquilo que eu temia. Sabe que medo, irmãos, é uma brecha para Satanás entrar na sua vida? E quando nós estamos vivendo uma vida, irmãos, que dá brechas para o diabo entrar na nossa vida, Deus ele não vai ficar dividindo espaço com o diabo. Não existe o Deus de cima do muro. Ou você escolhe servir o diabo, ou escolhe servir a Deus. Ou você escolhe estar na vontade do diabo, ou você escolhe estar na vontade de Deus, irmãos. Amém. E a Jó diz, olha, aquilo que eu tinha medo, isso me sobreveio. Ele podia temer o Senhor, ele podia, irmãos, ter um coração reto. Mas o seu coração estava dividido em Deus e naquilo que ele tinha. Porque ele disse, aquilo que eu temia, eu tinha apego, eu podia amar o Senhor, mas eu tinha apego àquilo que eu tinha. E o medo era de perder tudo aquilo. E o seu medo deu brecha a Satanás. E Satanás pôde ter liberdade para entrar na vida de Jó, ter acesso à vida dele e arruinar com a vida dele. Porque, irmãos, a Bíblia diz de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E existem coisas que vão acontecer na nossa vida, irmãos, que a gente vai olhar para cima e vai dizer assim, não, Senhor, o Senhor só pode estar brincando comigo. Como o Senhor deixou isso acontecer? Irmãos, Deus ele trabalha com livre-arbítrio e por mais que Deus seja onipotente, ou seja, aquele que tem todo o poder, existem coisas que Deus não pode fazer. E Deus ele não vai passar por cima da sua palavra, Deus ele não vai passar por cima dos seus princípios simplesmente para passar a mão na nossa cabeça, porque a gente é seu filho amado. Nós somos filhos amados de Deus, mas Deus tem princípios, irmãos. Deus ele não trabalha com jeitinho brasileiro, Deus ele não trabalha com 2 pesos, 2 medidas. Nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus, para que tudo aquilo que ele tem para nós se cumpra. Amém. E isso é tão verdade que quando chega lá no final do livro de Jó, eu queria que você abrisse lá comigo. Jó no capítulo 42. Jó passa por tudo aquilo, mas ele não precisava passar para entender a vontade de Deus, mas enfim, com ele foi assim. E sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por tantas coisas, nem aprendemos. E muitas vezes nós passamos por muitas coisas e naquilo que a gente passa, a gente acaba aprendendo a não se comportar como outrora a gente se comportou. Enfim, vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de vontade para vontade, vai depender de disposição para disposição. Amém? Mas Jó passou por tudo aquilo porque ele não tinha o pleno entendimento da vontade de Deus para a sua vida. Mas quando o pleno entendimento, irmãos, da vontade de Deus para a vida dele chegou, o quadro da vida de Jó mudou da água para o vinho. Olha o poder do pensamento, pensando segundo a palavra. Ele não tinha mais nada, irmãos, ele estava no fundo do poço. Ele não tinha mais família. A mulher dele foi dizer, olhar para ele, olhar para a condição dele. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quantas vezes nós passamos por situações parecidas como essa?
Nós nem estamos mais acreditando naquilo que Deus tem para nós, achamos que aquilo que Deus tem para nós é absurdamente grande, inacessível, inalcançável, e ainda tem um monte de gente cooperando com a nossa fé contrária à palavra. Não dá para tu mesmo não, irmão. E o diabo, né? Nosso amigo fiel da incredulidade. Dá para ti mesmo não, camarada. Só que aí, irmãos, o quadro da vida de Jó muda. E aqui em Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Olha só, falei do que não entendia. Irmão, se você não entende, se você não tem uma coisa boa, edificante, positiva para a sua vida, é melhor que você morda a sua língua e não fale. Porque a Bíblia diz que você vai comer dos frutos da sua boca, dos frutos da sua língua. As suas palavras estão construindo o teu presente e o teu futuro. É aquela questão como nós estávamos lendo lá em Salmo 23. A falta não começou no teu bolso. Assim como o suprimento não começa quando se manifesta, irmãos, o suprimento chega quando saiu pela sua boca. Obrigado, Pai, porque você é o meu pastor e nada me falta. O suprimento foi ativado. A dispensa do qual você é dispenseiro foi acionada e o negócio está chegando para você. Quando você declara aquilo que Deus está pensando ao teu respeito. Amém. Já falou, eu falei daquilo que não entendia. Irmãos, enquanto você continuar falando que está difícil, que não vai dar, que o negócio é assim mesmo, é emperrado, é um dia alto, é um dia baixo, é assim, nada vai mudar. A vontade de Deus não vai poder se cumprir na sua vida. Você vai continuar se rastejando, vai continuar murmurando, vai continuar faltando, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero que Jesus volte, irmãos, e eu continue hoje no mesmo nível que eu estou. Eu quero avançar, eu quero cumprir tudo que Deus tem para a minha vida. E eu sei que aquilo que Deus tem para cumprir na minha vida não é uma vida se rastejando, não é chegando lá, irmãos, de qualquer jeito, aos trancos e barrancos. Não, Deus não tem essa realidade para você. Você não vai continuar, irmão, servindo a Deus aos trancos e barrancos. Não, Deus te chamou para triunfar, Deus te chamou para reinar. Deus te chamou por cabeça e não por cauda, irmão. Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. A Bíblia diz, olha, vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que se fez pobre para te tornar rico. Para te tornar o quê, queridos? Diga assim, rico. Enche a boca, não tenha medo de falar não, irmãos, porque essa é a tua verdade. Essa verdade, ela não começa no bolso, essa verdade começa tomando conta da tua alma. Essa realidade não começa, irmãos, quando você sai da sua casa do piso batido e ir pro porcelanato. Ela começa na tua alma. Ela não começa quando você deixar de andar de pé para andar de limousine, não, queridos. E você precisa entender isso de uma vez por todas. A limousine chega na alma. O suprimento chega na alma. A roupa boa chega na alma. A vida por cima é na alma. É transformando primeiro por dentro. Enquanto dentro continuar um fracasso, vai ser impossível a vitória se manifestar por fora. E aí, Jó, irmãos, a ficha cai. E é tempo da ficha cair na nossa vida. A Paulo estava falando daquilo que eu não entendia. Estava falando besteira, asneira. Não conhecia Deus. E aí no versículo 5 ele diz, olha, porque eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, diga assim, mas agora os meus olhos podem te ver. E sabe que quando mais agora aconteceu na vida de Jó, sabe o que aconteceu? Lá no versículo 12 diz assim, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Irmãos, quando a vontade de Deus chega, quando mais agora de Deus chega na nossa vida, a gente pensava que o negócio estava bom. Mas quando mais agora de Deus chega na nossa vida, quando a verdade de Deus, quando a vontade de Deus deixa de ser uma informação, rapaz, eu acho que Deus é bom, né? Eu acho que Deus tem uma coisa boa para a minha vida. Irmãos, Deus não quer que você ache, Deus quer que você esteja totalmente convencido, persuadido, que Ele te chamou para uma vida de glória, poder, majestosa, irmãos. Você acha que Jesus veio para conquistar uma vida mais ou menos para você? Não,
irmãos. E isso não tem nada a ver de onde você mora, de onde você veio, a família que te criou. Aleluia! Você se tornou filho de Deus. Foi enxertado na família de Deus, participante da natureza de Deus. Jesus morreu por você para te dar uma vida gloriosa, preenchida de tudo que você precisa. Aleluia! Aleluia! A falta chegou para Jesus, mas junto com a falta chegou o suprimento. As dificuldades chegaram para Jesus, mas junto com as dificuldades chegaram o escape também. Porque não é uma questão das dificuldades não existirem. A questão, irmãos, é de como está a tua alma para enfrentar as circunstâncias e as dificuldades quando elas chegarem. É se você está pronto para transformar ou se você está no ponto para que elas te transformem. Você não é camaleão, queridos, para estar condicionado a tua vida às circunstâncias que te rodeiam. Deus te chamou para mudar o que está fora pelo que você é por dentro. É o que você tem aqui, é o que você tem aqui que muda o que está fora. Não o que está fora mudando você. Você não é camaleão não, irmãos. Se adaptando ao ambiente. Ei, o ambiente que se adapta a você. Onde tem falta, o suprimento chega. Onde tem treva, a luz chega. Você que é autoridade no negócio, você que foi chamado para liderar, você que foi chamado, irmãos, para comandar. O domínio foi retomado. Você é embaixador. Eu tinha só informação. E olha só. Eu sabia até que Deus era bom, que Ele me amava, mas eram só informações. Mas agora. Essa é a noite de mais agora de Deus na sua vida. Você precisa olhar para tudo aquilo que te limita essa noite. Você precisa olhar para tudo aquilo que tem te impedido a entrar de uma vez por todas na vontade de Deus. Você precisa dar um mais agora para essas coisas. Você precisa arrancar com as suas mãos todos os espinhos que têm afligido a tua alma. E deixar o bálsamo da palavra de Deus hoje trazer refrigério para a tua alma. E convencer quem Deus te chamou para ser. Elevar os teus pensamentos. Mas agora, diga assim, mais agora. Você vai dizer mais agora para a sua vida, diga assim, mais agora. Mais agora. Os meus olhos, eles podem te ver. Os olhos de Jó não estavam mais nas suas feridas. Os olhos de Jó não estavam mais na sua falta. Os olhos de Jó não estavam mais no luto da sua família. Os olhos de Jó estavam no que Deus pensava ao seu respeito. E o mais agora não chegou quando Deus mudou o quadro de Jó e multiplicou e tornou, irmão, Jó muito mais abundante do que quando ele era no princípio. Não. O mais agora chegou quando a circunstância estava lá. Estava lá. Mas agora. Vai comigo lá em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5. Pensamentos alinhados ao pensamento de Deus. Uma vontade, irmãos, não controlada pelas circunstâncias, mas controlada pela palavra. Você precisa querer. Enquanto você não quiser, Deus não pode fazer nada. Enquanto você não quiser, a enfermidade vai permanecer. Enquanto você não quiser, a sua família não vai mudar. Enquanto você não quiser, seu casamento não vai mudar. Enquanto você não quiser, você não vai se levantar do chão. Enquanto você não quiser, você vai continuar, irmãos, no quadro que você está. Porque Deus, Ele trabalha com a sua vontade. Deus, Ele trabalha, irmãos, com o seu desejo. Aleluia. Amém. Isso é fé. Aleluia. Você precisa escolher o mais agora para chegar na sua vida. E aí em Lucas 5, é uma outra passagem muito conhecida, onde Pedro estava arrasado, diga assim, arrasado, cansado, sobrecarregado, decepcionado, frustrado, com toda a circunstância que estava ao seu redor. Mas ele teve uma oportunidade de entrar em contato com a vontade de Deus. E sabe, irmãos, outro dia eu estava meditando, estava até conversando com a Marina, não sei se ela lembra, a gente lá no Pão da Vida trabalhando, eu disse, Marina,
Às vezes a gente acha que a nossa vida, em algumas circunstâncias, não tem nenhuma solução, não tem nenhuma saída. Mas sempre haverão duas saídas. A saída do diabo e a saída de Deus para nós. E aí, irmão, Pedro se encontrava naquela circunstância, arrasado, decepcionado, tudo estava faltando, tudo tinha falhado, tudo tinha se frustrado. E muitas vezes nós estamos como Pedro. Mas aí ele tem a oportunidade de entrar em contato com a verdade de Deus. Assim como essa noite eu e você estamos tendo. E a oportunidade é dada a todos nós. E talvez você olhe para aqueles que estão em um nível mais elevado do que o seu e você acha que a oportunidade foi dada a ele e não a você. Eu quero te dizer, irmãos, a oportunidade é dada a todos nós. A Bíblia diz em Romanos 2:11 que em Deus não há acepção de pessoas. E a Bíblia também deixa bem claro, irmãos, que não importa quantos são aqueles que estão acreditando em você e quantos são aqueles que estão contra você. A vontade de Deus para ser estabelecida na sua vida não está, irmão, não está condicionada a isso. Aqueles que estão contigo ou aqueles que não estão. Porque Deus, ele não precisa das pessoas para te levantar. Deus, ele não precisa das pessoas para te suprir. Porque Deus não precisou de ninguém acreditando em Davi para torná-lo rei. Deus não precisou de um banco, de um tio rico, de uma herança, de um político, para suprir naquela ocasião o pagamento do tributo dele de Pedro. Deus precisou de fé e trouxe o tributo por meio da boca de um peixe. Deus não está condicionado às circunstâncias para fazer acontecer na sua vida. Deus está esperando que você reaja e o mais agora chegue na sua vida. E foi isso que aconteceu com Pedro, irmãos. No versículo 1 diz assim: aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Lucas 5:1. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga assim, desistindo. Estavam desistindo, abrindo mão. Estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Irmãos, você precisa entender que ele é tão misericordioso, tão cheio de graça e amor, que mesmo na sua condição de acabado, ele ainda quer usar o seu barco. Talvez você chegou nesse lugar se rastejando achando que Deus não olha mais nem para a sua vida. Irmãos, Pedro estava arrasado, mas para surpresa dele, ele ainda tinha algo que Deus queria usar. Ele ainda tinha algo que poderia servir de alguma coisa para Deus. Deus, ele não olha para a gente, irmão, com um olhar de pobre coitado. Deus, ele olha para a gente contando conosco. Deus, ele te chamou para fazer parte da equipe dele, irmãos. Deus está contando inteiramente com você. E você precisa valorizar isso. E aí, Jesus entra lá no barco de Pedro. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E sabe que é exatamente isso que o Senhor está fazendo com você essa noite? Talvez você está arrasado, quebrado, moído, esbagaçado. Ou talvez não. Mas todos os dias nós precisamos decidir lançar as redes da nossa alma. A renovação da palavra de Deus. Quando eu devo renovar a minha alma? Todos os dias. Porque todos os dias, irmãos, as informações do mundo chegam até nós. E todos os dias nós precisamos estar substituindo as informações contrárias pelas informações certas. Todos os dias vai haver essa competição. E nós precisamos fortalecer e preencher a nossa alma com as informações corretas que nos farão convencer a nossa clara daquilo que já está na gema. Para que a nossa gema, a nossa clara e a nossa casca possam ser mantidos irrepreensíveis até o dia que ele vai chegar. E naquele dia a gente possa estar de cabeça alta, irmãos, com a consciência tranquila, sabendo que você cumpriu tudo aquilo que ele tinha para você. Pelo simples fato de você ter escolhido. E aí, Jesus termina lá o serviço, a pregação, diz: olha, Pedro, agora faze-te ao mar.
alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado tanto toda a noite, nada apanhamos. Talvez você está até hoje aqui e tenha pensado que tudo aquilo que nós temos ministrado é uma utopia, um faz de conta, algo que só é para alguns e não alcança a sua vida. Ou que simplesmente a gente escolheu pregar uma coisa bonita para que você saísse com a sua alma confortável por um curto espaço de tempo e nada mais. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a palavra de Deus, por mais louca que muitas vezes pareça que ela continua sendo verdade. E a palavra de Deus, irmãos, uma vez escrita, a palavra vai falar, Paulo falando, ele diz, olha, essa palavra, essa pregação, essa revelação é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que creem. E aí Jesus manda Pedro fazer uma loucura. E contra a circunstância, e contra o natural, e contra as suas experiências. E aí, irmãos, Pedro chega diante do Senhor. Eu já pesquei a noite toda. Eu já lancei as redes. Mas agora, eu lançarei novamente as minhas redes sobre a sua palavra. Sabe quando os grandes peixes encheram a rede de Pedro? Não foi quando ele puxou a rede lá no mar. Os grandes peixes chegaram quando ele desistiu de lançar a rede de forma natural e escolheu lançar a rede sobre a palavra. Porque não é o fato de você estar aqui, não é o fato de você repetir, não é o fato de lançar as redes, irmãos. É como você vai lançar a sua rede, é como você vai lançar a sua vida, é com qual disposição que você vai lançar a sua vida. Qual é a disposição que você está expondo diante da palavra, queridos? Não é o simples fato de lançar a rede, é como você tem lançado. E com qual expectativa? Senhor, eu estou aqui quebrado, acabado, mas sabe de uma coisa? Eu não vou perder essa oportunidade. Eu lançarei as redes sobre a sua palavra. E sabe o que aconteceu, irmãos? O poder da palavra fez com que tudo aquilo que era contrário, irmãos, para aquela grande pesca acontecer. Porque era dia, mar alto, ninguém pesca em mar alto. Precisa esperar, às vezes, a maré baixar um pouco. O mar não precisa estar no mar alto, muitas vezes. Eu não sou pescadora, mas eu já vi algumas informações a respeito disso. Então, tudo estava contrário àquela pesca. Aquela grande pesca. Mas a palavra não precisa que tudo esteja favorável para acontecer, e para te levantar, e para te elevar. A palavra só precisa, irmãos, Deus só precisa que você esteja disponível e pronto para lançar as suas redes sobre a palavra. Não jogar aqui, né, que nem joga casca de laranja aqui, né, no caibro, né? Jogar aqui, se pendurar, der certo. Deus não te chamou para ser um crente supersticioso, não é assim, eu vou tentar. Deus não te chamou para tentar dar certo, irmãos. Deus fez você para dar certo, irmãos. Entende? Você não é assim, uma ocasião. Não, irmãos, você não é como eu posso falar, um acaso de Deus. Você não foi assim, de repente, Deus, vou fazer aqui esse bichinho para isso dar certo. Não, irmãos. Deus parou. Deus sonhou com você. Deus planejou coisas poderosas para a sua vida. Entende? Deus, como aquele pai amoroso, quando eu tinha a Maria lá na barriga, eu ficava sonhando, ela mamando, eu preparando aquele quartinho todo cheirosinho. Eu sonhei para ela, com ela. Deus fez assim conosco. Talvez você não nasceu em um ambiente favorável. Talvez você não nasceu num quarto pronto para você. Talvez seus pais não estavam prontos para você. Mas com Deus, com a sua história, não foi assim. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor ao seu respeito são mais elevados que os teus pensamentos, irmãos. E que os caminhos que Deus tem para a sua vida são mais altos que os teus caminhos.
Aleluia! E que Deus, irmãos, está fazendo com que os céus se movam, para que todas as coisas cooperem para o seu bem, para acontecer aquilo que Deus designou para acontecer na sua vida. Ei, o céu está ao seu favor. E não importa se as coisas da terra aparentemente não estão, não importa se o inferno está contra você, o céu está ao teu favor e nada pode te impedir. Se você tiver os seus pensamentos alinhados à vontade de Deus. Porque não importava, irmãos, se a condição era favorável ou não para Pedro. Os peixes vieram. Porque ele lançou sobre a palavra. E aí eu queria que os irmãos abrissem comigo também em João. Vamos lá. João. Pedro, em um dado momento, quis meio que questionar, né, com Jesus. Mas, Senhor, sabe, eu tentei a noite toda. E talvez a gente até entende o plano de Deus. Conhece o plano de Deus, mas nós temos tentado a noite toda, segundo a força do nosso braço, para fazer acontecer. E sabe que nós não vamos chegar a lugar nenhum, irmãos, na força do nosso braço. Nós precisamos viver uma vida de dependência do Senhor e da sua palavra. Amém. Nós precisamos escolher viver uma vida para lançar as redes sobre a palavra. E aqui a gente vê um outro episódio de alguém aparentemente arrasados pelas circunstâncias. Porque muitas vezes nós estamos condicionando, irmãos, o fato da vontade de Deus não estar acontecendo na nossa vida por causa da circunstância, mas não é, a circunstância não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender que as coisas não estão acontecendo é simplesmente porque os nossos pensamentos não estão alinhados à vontade de Deus. Amém? Porque tudo aquilo aconteceu com Jó, não é porque Deus não ia com a cara dele, não é porque Deus estava tomando tudo aquilo que um dia Deus tinha dado para ele, mas é porque os pensamentos de Jó não estavam alinhados ao pensamento de Deus. Mas no meio do caos, quando os nossos pensamentos se alinham à vontade de Deus, nós vamos ver o extraordinário de Deus acontecendo nas nossas vidas. E é justamente isso que aconteceu nesse episódio. Eu sei que provavelmente você já conheça. Aqui é a passagem onde Marta e Maria perdem o seu irmão Lázaro. E parecia que diante daquela circunstância, tudo tinha acabado. Assim como muitas vezes, irmãos, as circunstâncias vêm para nós e parece que tudo acabou. Mas eu queria que você acompanhasse aqui na leitura comigo em João 11. A partir do versículo 20, diz assim: Jesus não estava na ocasião, né? Nós sabemos que Jesus, ele era amigo de Lázaro. Tinha um amor, tinha uma amizade por Lázaro, por Marta, por Maria. Mas na ocasião onde Lázaro morreu, Jesus não estava lá na cidade. Mas aí depois que Jesus sabe da morte de Lázaro, então Jesus vem para a cidade. E é justamente nessa ocasião aqui. No versículo 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. E Maria, porém, ficou sentada em casa. Diga assim, a palavra estava ali. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E aí no versículo 27 ela diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Mas Jesus não estava perguntando isso. Jesus estava perguntando se ela cria que ele era a ressurreição e a vida. Creio, Senhor, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E sabe, irmãos, nós vamos já continuar a leitura. Muitas vezes nós estamos em uma circunstância acabados, dilacerados. E a palavra está ali, diante de nós. Pronta para acontecer.
pronta para funcionar, pronta para manifestar o seu poder. Porque a palavra por si só, irmãos, ela não vai fazer nada até que eu decida crer. Até que a minha mente comece a se alinhar à sua verdade. E aí Marta e Maria estavam ali dilaceradas. O irmão estava morto e tudo parecia que tinha acabado. As soluções pareciam que não havia mais, porque afinal de contas tinham se consumado. E muitas vezes, irmãos, nós estamos em uma situação que foi consumada, que acabou conosco, que nos arruinou, que nos colocou no fundo do poço. Mas a palavra está ali. E enquanto a palavra está diante de nós, isso significa que alguma coisa pode acontecer. Isso significa que não chegou o fim. Jesus chegou para Marta e disse sim. E Marta chegou para Jesus e disse assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, né? Nada disso tinha acontecido. E sabe, irmãos, muitas vezes a gente está tão acostumado com as mazelas de Satanás que a gente fica como Marta. Acostumado com a desgraça na nossa vida. Senhor, se o Senhor tivesse feito alguma coisa. E Jesus estava lá diante dela dizendo, eu ainda posso fazer. Senhor, eu creio, um dia, né? E Jesus estava dizendo para ela, eu posso fazer hoje. Eu estou aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas Marta estava tão contaminada, irmãos, pela circunstância, que a solução estava ali diante dela. E ela achava que tudo tinha dado por acabado. E muitas vezes nós estamos assim. Olhamos para a nossa vida, olhamos para as circunstâncias da nossa vida e achamos a vontade de Deus que é tão linda e maravilhosa para a nossa vida, tão distante, tão inalcançável, porque as circunstâncias simplesmente estão ditando a nossa vida e dando um ponto final. Diga assim, mas essa não é a verdade. Essa pode ser a verdade na sua alma, mas essa não é a verdade que Deus tem para a sua vida. E essa verdade que hoje talvez possa estar na tua alma, ela precisa ser substituída pela verdade da palavra de Deus. E os teus pensamentos precisam ser elevados aos pensamentos de Deus ao seu respeito. Diga assim, Deus tem pensamentos elevados ao meu respeito. Amém. E às vezes, irmãos, a gente está choramingando como Marta. Porque nós podemos estar em uma circunstância difícil como era que Marta estava. Mas nós precisamos, irmãos, diante dessas circunstâncias, alinhar os nossos pensamentos com a palavra para que as circunstâncias não venham e acabem conosco, passando por cima da gente como um rolo compressor, irmãos. Porque essa não é a verdade que a palavra diz. A palavra vai dizer lá em 2 Coríntios 4, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. A Bíblia diz que as circunstâncias irão chegar, irmãos, e elas vão nos servir para nós crescermos e elevarmos o nosso nível. Mas por que muitas vezes isso não é de fato a nossa realidade? Porque os nossos pensamentos não estão alinhados aos pensamentos de Deus, aos pensamentos da palavra. E as circunstâncias estão chegando, nós não estamos transformando as circunstâncias, nós estamos sendo transformados por ela. Eu acreditava até que a circunstância chegou. A ordem está invertida. As coisas estão ficando de cabeça para baixo. Mas quando a palavra e a verdade da palavra chega e você renova a sua mente, eleva os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, as coisas começam a tomar a forma e a organização que Deus chamou para estar. E aquilo que estava de cabeça para baixo começa a ficar de cabeça para cima de novo. Amém. E era isso que Jesus estava trazendo para Marta. E Marta estava ali choramingando. Senhor. E talvez você passou ou está passando por circunstâncias dizendo, Senhor. Se o Senhor tivesse aqui. Se o Senhor tivesse olhado por mim. Irmãos, Deus não te chamou para ser coitado. Deus não te chamou para ser pobre, coitado. Você não é pobre, coitado. Talvez é isso que o diabo quer que você acredite, mas você não é pobre, coitado. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E aí, o Senhor dá uma
nova oportunidade para elas, para Marta e para Maria, e aqui em João 11:39 vai dizer assim: disse Jesus, tirai a pedra. Onde Lázaro estava lá, né? O sepulcro. Eles tinham morrido faziam 4 dias. E às vezes, irmãos, parece que a circunstância já foi consumada na nossa vida. A gente se acostumou com a falta, a gente se acostumou com o estado medíocre que nós estamos, se acostumamos, irmãos, a estar padecendo, a estar lá embaixo. Parece que a pedra foi colocada e nada pode mudar aquela situação. Mas quando nós atentamos para a palavra, irmãos, nós vamos ver que não há um ponto final ditado pelas circunstâncias. Mas Deus sempre terá a última palavra para as nossas vidas. E aí Jesus chega e diz assim: tirai a pedra. E pode ser que essa noite o Senhor está dizendo para você: tirai a pedra. Tirai a pedra. Daquilo que você já desistiu, que pode ter solução. Daquilo que você já desistiu, que pode mudar. Daquilo que você já desistiu, que é para você. Deus está dizendo: alinhe os seus pensamentos com a palavra, tirai a pedra. Mas sabe qual é muitas vezes o nosso posicionamento? O mesmo posicionamento de Marta. Marta disse ao Senhor: ah, Senhor, já cheira mal. Já fazem 4 dias. E às vezes, irmãos, o Senhor está ali pronto para fazer acontecer. E nós estamos impedindo, porque os nossos pensamentos não estão alinhados com a palavra de Deus, estamos impedindo do milagre acontecer nas nossas vidas. Ah, Senhor, tem mais jeito não. Já desisti daquele homem, já desisti dos meus filhos, já desisti da minha vida. E o Senhor está lá: tira a pedra. Tem mais jeito não, Senhor, já cheira mal. E qual é a sua resposta essa noite para Deus? E qual vai ser o seu posicionamento essa noite para Deus? Você vai deixar que as circunstâncias ditem até onde você vai chegar? Ou você vai permitir que o poder transformador e criador da palavra remova a pedra e mude a circunstância que está diante de ti? No versículo 40 diz assim: disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não te disse eu, Marta, que se você crer, a ficha precisava cair, irmão. Jesus estava ali diante dela. Ela estava diante de uma circunstância que, naturalmente falando, era impossível de ser resolvida. Talvez você está diante de circunstâncias há anos que parece que não tem solução. Parece que não tem nenhuma luz no fim do túnel. Talvez essa noite para você não tem nenhuma luz no fim do túnel. Mas quando a verdade da palavra chega, irmãos, a verdade da palavra não simplesmente gera uma luz no fim do túnel. A palavra arranca com o túnel e tudo. E um céu de glória e um céu de luz se abre diante de você. E você vê, irmãos, que o gigante de fato não é o gigante que você pensava que era. É uma questão de visão, é como a sua mente está vendo, é como a sua mente está pensando. Porque para Josué e Caleb, aquele povo que estava na terra, que Deus tinha dado para eles, irmãos, não eram gigantes. E sabe o que aconteceu? Eles subiram, eles possuíram e eles desfrutaram de toda a vontade de Deus que Deus tinha para a vida dele. Talvez o diabo disse para você essa noite: olha só o túnel, não tem nenhuma luz. Mas Deus está dizendo essa noite para você: é tempo do túnel ser arrancado e a luz, e um céu de glória, um céu de luz se iluminar diante dos seus olhos, diante da sua cabeça. E você vê que as circunstâncias não é esse gigante que vai te abocanhar. A palavra vai abocanhar as circunstâncias, a palavra vai mudar a tua vida, a palavra vai ditar as regras, a palavra vai dar o ponto final, irmãos. E por mais louco e difícil para mim que está sendo falar essas coisas, irmãos, eu vou obedecer o que Deus está mandando falar. Talvez você está pensando: mas Carol, está falando de morte, está falando de estado acabado, diante da semana que a nossa igreja passou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Ju.
isso não foi um ponto final para você. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Mas nem tudo a gente precisa entender, mas a gente precisa se apropriar daquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe, irmãos, Deus é craque para remover pedras e para trazer o novo daquilo que parecia ter um ponto final. E eu creio, Ju, a pedra sendo removida e circunstâncias que talvez pareciam que tantos anos, mesmo quando o Bené estava, pareciam que não saía, pareciam que não poderiam ser quebradas nem rompidas. Você verá e você testemunhará delas ruindo diante de vocês. E a verdade de Deus e a vontade boa, agradável e perfeita de Deus prevalecendo sobre a vida de vocês. Porque Jesus está diante de vocês, Jesus está dizendo, eu posso tirar a pedra. E eu posso te levantar diante dessa circunstância. E não somente haverá uma luz no fim do túnel, mas eu estou pronto para arrancar com o túnel e tudo. E fazer e estabelecer a minha vontade plena e perfeita na vida de todo aquele que crê. Por acaso eu não te disse, Marta, que se você crer, você verá a glória de Deus? Se você crer. Então tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mas Lázaro ainda não tinha saído lá de dentro. Mas para Jesus a ressurreição já tinha acontecido. Diga assim, aqui. Porque Jesus não estava tentando fazer acontecer. Jesus sabia que já tinha dado certo. Pai, obrigada. Porque o Senhor sempre me ouve. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro! Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu, irmãos? A circunstância teve que se dobrar à verdade da palavra de Deus. Nós podemos aprender com esse exemplo, irmãos, e não ser demorados como Marta foi. No final das contas deu certo, mas muitas vezes nós estamos protelando o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ah, Senhor, já cheira mal. E Jesus estava lá. Alô? Não estou perguntando isso. Eu não estou perguntando os agravantes. Eu estou te dizendo que pode acontecer. Eu não estou perguntando quantas vezes você foi frustrado, Pedro. Eu não estou perguntando se você está cansado. Eu estou te dizendo que você pode pescar. Eu não estou perguntando quantos dias aconteceu. Eu não estou perguntando quão grave possa parecer a circunstância. Eu estou dizendo que ela pode mudar. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. E nós precisamos, irmãos, estar com os nossos pensamentos alinhados à vontade de Deus. Para que a gente possa ver a manifestação da glória de Deus não somente uma vez nas nossas vidas, não somente algumas vezes na nossa vida, mas Deus deseja, irmãos, nesses últimos dias que todos nós, cada um que está aqui, talvez você se converteu há uma semana, ou talvez você nem se converteu, mas você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Mas Deus está contando, irmãos, que você vai, assim como Jó, assim como Pedro, e no final das contas, como Marta e Maria, acreditar que a palavra de Deus está acima de qualquer realidade, está acima de qualquer circunstância, e que a vontade de Deus não está condicionada às circunstâncias que te rodeiam. A quem te decepcionou, a quem te frustrou, a quem não foi com a tua cara, a quem não patrocinou o que você estava precisando. Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor.
Ele é o seu pastor. E essa verdade precisa possuir quem você é, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Ele é o seu pastor, ele é o seu dono. Ele tem responsabilidade com a sua vida. E por mais que talvez ninguém olhe para você, irmãos, Deus está olhando para você. Ele está comprometido com o teu futuro. Deus está aí comprometido com a tua vida. Deus foi com a tua cara. Deus tem planos para você. Deus está contando com você. E não importa o que aconteceu, irmãos, não importa o que você não tem ou o que você tem. Se você crê, se você crê, se você crê, se você acreditar que o que ele falou é verdade, se você acreditar que o que ele declarou ao teu respeito é verdade, simplesmente vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Agora, quinta-feira, na formatura da Escola de Ministros, eu já estou terminando. E eu vou terminar com isso. Eu nem vi, não me dei conta da hora. Eu estava ali, e quem foi muito linda, não foi a formatura, e eu estava ali, entrei como professora, porque eu tinha dado aula no Rema para os meninos lá no Benfica. E aí, quando eu olhei para o lado, estava pastor Marquinhos, pastor Rubênio, pastor Alberto, um monte de pastor. E aí eu lembrei da minha trajetória, irmãos. Quem eu era? Quem me levou àquele lugar? Na real, lá do Trairi, Buchá Amarelo. Não criada num lar cristão, criada dentro de um mercado cortando sarrabulho e panelada. Não sabia falar. E onde Deus me levou e para onde Deus vai me levar? Quem me colocou naquele lugar? Foi a minha capacidade? Não, irmãos. Quem vai te colocar onde Deus te chamou para estar? Eu estou usando o meu exemplo porque é o exemplo mais perto que eu tenho para dar. Mas eu quero que você saia essa noite, irmãos, convencido que Deus tem uma vontade perfeita para você. E a distância do cumprimento dessa vontade para o seu hoje está a um pensamento alinhado à verdade da palavra de Deus. E vai ser instantâneo quando você decidir acreditar no que Deus está falando ao teu respeito. Vai acontecer. Vai acontecer, por mais maluco que isso pareça. Vai acontecer. Por mais extraordinário que isso pareça para você, vai acontecer, porque não é na sua força, não é na sua capacidade, não é segundo o dinheiro que está no seu bolso, não é segundo os teus pensamentos naturais, é segundo o que Deus falou ao teu respeito. Amém? Aleluia, glória a Deus.